Bom dia, jardineiros e jardineiras de todo o Brasil! Tudo bem com vocês? Cadu da Cult aqui. Cara, e hoje a gente vai responder uma pergunta difícil. Qual é o melhor espectro para cultivar maconha? Essa pergunta não vem de hoje e já é um debate que dura, cara, anos, se pá, décadas. Hoje a gente vai analisar, com base nas mais recentes descobertas científicas, qual é o melhor espectro para cultivar cannabis indoor. Antigamente, essa questão era muito mais difícil de analisar, pois o acesso a diferentes tecnologias de iluminação era muito mais difícil, né? Por exemplo, a gente tinha as HPS, as lâmpadas de pressão de sódio. Elas têm espectro ali de 2700K com bastante espectro vermelho, né? A gente também tinha a HQI, as lâmpadas de vapor metálico, que tem um espectro de 6500K com bastante espectro azul. E a gente ficava bem limitado a ter só essas duas. Hoje em dia, com os LEDs, é possível ter todos os espectros luminosos que desejarmos. Então fazer esses testes ao longo de todo o espectro é bem mais fácil atualmente. Aí surgem as dúvidas. Os diferentes espectros de luz possuem diferentes comprimentos de onda. Então, como essas diferenças afetam o crescimento e desenvolvimento das plantas? Para a fotossíntese das plantas, existem 5 espectros principais: o ultravioleta, azul, verde, vermelho e vermelho distante. Vou explicar cada um deles. Vamos lá. Primeiro, a luz ultravioleta. O UV. A luz UV ela ainda é um tema muito debatido e muito estudado. Existem estudos antigos que comprovam que ele de fato aumenta a síntese de canabinoides, como existem outros estudos que mostram o contrário. O UV, de fato, aumenta a síntese de metabólitos secundários em outras espécies. Porém, quando a gente está falando da cannabis, a gente ainda não sabe ao certo qual é a faixa, a intensidade e o tempo correto da utilização do UV. E todos esses fatores são muito importantes. Um estudo recente realizado pela MicroLight constatou um aumento de 19% nos níveis de terpenos, que são os compostos aromáticos da planta. Porém, como foi um teste não científico, essa informação não pode ser comprovada, né? Então a gente ainda precisa de mais estudos nessa área. Mas o que a gente já sabe é que, por exemplo, os chips de UV, eles não são tão bons assim. Atualmente, a tecnologia que consegue entregar muito bem o UV são as lâmpadas fluorescentes. Agora o espectro azul. Assim como o UV, a luz azul ela também inibe a expansão celular, porém em um nível bem menor. Ela faz com que as plantas cresçam mais compactas e mais robustas, né? Quando há menos luz azul, as plantas tendem a ficar maiores e mais finas. Isso pode ser benéfico até certo ponto, né? Mas também ela pode tornar as plantas mais suscetíveis ao estresse. O espectro azul ele é muito importante também para influenciar a abertura dos estômatos, para a fotossíntese e para inibir o alongamento celular. Beleza, agora falando sobre o espectro verde, né? Os fótons verdes eles facilitam a visão humana, fazendo com que os problemas de saúde das plantas sejam mais fáceis de serem observadas pelos cultivadores. Contrariando a crença popular, as plantas usam fótons verdes quase tão eficientemente quanto outros comprimentos de onda. No entanto, a falta de LEDs verdes eficientes significa que geralmente há menos fótons verdes em nossas luzes. Agora, o espectro vermelho. Os fótons vermelhos são muito eficientes para a fotossíntese e também são muito eficientes em termos elétricos, né? Os chips vermelhos são um dos mais eficientes que tem. Por isso, muitos sistemas de iluminação, painéis de luz para plantas, né, usam uma grande proporção de luz vermelha. O espectro vermelho distante, ou como a grande maioria conhece como far-red, eles são os fótons de luz vermelha distante ali. Eles estão na extremidade do espectro de visão e têm o efeito oposto da luz azul. Eles promovem a expansão celular, fazendo com que as plantas fiquem maiores. No entanto, eles também podem promover o alongamento do caule de maneira excessiva, o que não é interessante, né? Você ter aquela planta que simplesmente só vai para o alto e fica muito fina e nem se aguenta. Então, a gente não quer isso. Então você tem que controlar também muito bem o quanto de far-red você tem. O uso de luz vermelha distante ele precisa ser cuidadosamente controlado para evitar esses efeitos. Beleza, agora que a gente já sabe como cada um dos efeitos afeta, né, a morfologia das plantas, isso é, qual é o formato que elas vão ter, eu vou mostrar um estudo muito recente do professor Bruce Bugbee, né, que é um professor muito reconhecido, referência quando a gente fala de iluminação na área científica, e ele também é um grande especialista em cultivo de cannabis. Vamos lá. De acordo com os estudos do professor, os espectros luminosos eles não afetam tanto assim o rendimento e nem a produção de canabinoides. Estranho.
O que a gente pode concluir a partir disso? Que o que mais importa é a quantidade de luz. Ou seja, o que mais importante de tudo é a eficiência. Isso é o que de fato vai gerar resultado. Se você tiver um espectro completo e tiver um painel eficiente, você vai ter bons resultados. A eficiência ela determina o quão bem a energia é convertida em luz utilizável pelas plantas. Quanto mais eficiente é o seu painel, mais energia é convertida em crescimento e menos energia é desperdiçada em forma de calor ou luz inutilizável. Isso se traduz como maior rendimento por unidade de energia consumida, tornando o cultivo mais econômico e sustentável a longo prazo. De acordo também com o Bruce Bugbee, como conclusão do estudo dele, os LEDs vermelhos têm uma eficácia maior do que os LEDs azuis e brancos. Isso indica que os fabricantes de painéis e cultivadores também, que gostam de fazer os seus próprios, devem optar por luminárias com chips de espectro branco por volta de 3.000 até 4.000 Kelvin, sendo 3.500 Kelvin o padrão. Além disso, também é importante ter chips de espectro vermelho de 660 nanômetros, por exemplo. Ter uma fonte de iluminação otimizada para o cultivo de cannabis é fundamental para você ter um resultado incrível. Esse é o padrão que a gente utiliza aqui na CultiLight. É o padrão comprovado cientificamente, que são o quê? Os chips LM301H com espectro 3.500 Kelvin, com adição desse vermelho, 660 nanômetros. E por que a gente não adiciona o chips de infravermelho nesse painel? Porque o espectro 3.500 Kelvin, ele já tem por volta de 5% dele de infravermelho. Então você não precisa adicionar aí. É aí que a gente joga na eficiência. Ao invés de adicionar outros chips menos eficientes, vamos colocar mais chips brancos e mais chips vermelhos eficientes. Então beleza, galera. A gente viu aqui no vídeo de hoje as diferenças entre os diferentes espectros de luz e a importância de cada um deles. E cara, se ficou com alguma dúvida sobre espectro, sobre iluminação, sobre quantum board, é só comentar aí embaixo no vídeo que, vai ser um prazer ajudar todo mundo e responder vocês. E cara, se você tá querendo aprender a cultivar ou se você tá precisando de equipamento de iluminação, estrutura, exaustor, filtro de carvão, ventiladores, tudo, cara, cultilight.com.br é nessa loja, nesse site que você vai encontrar tudo certinho. A gente te ensina, temos um e-book grátis, temos comunidade para você interagir com o pessoal e é assim que você aprende e tem um cultivo cada vez melhor. Então é isso, galera. Abraços do Cadu e bom cultivo para geral. Valeu!